Graça e paz, uma boa tarde. Aqui é pastor Marcos Félix. Eu quero hoje abordar um tema e a partir de hoje, talvez nesses 3 dias que se aproximam, hoje segunda, amanhã terça e quarta, vou abordar um tema bem complexo que me fez refletir esses dias sobre a igreja, sobre os métodos que são usados para o crescimento da igreja, sobre as estratégias que são usadas dentro da igreja para que ela se multiplique, para que ela cresça. Mas aqui dizer para você que a igreja crescer é diferente de florescer. Crescer é 1 mais 1, 2 mais 2, 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, isso é crescer. Multiplicar 2 vezes 1, 2 vezes 3, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, obviamente, assim por diante. Mas florescer é aquilo que Mateus 6 fala que é para a eternidade. É aquilo que eu ouvi uma vez um pregador contar, que Deus havia falado que ele iria ganhar milhões de pessoas, e ele ficou muito decepcionado quando ele ganhou uma só pessoa numa pregação, quando naquele congresso Deus havia lhe falado que ele ia ganhar multidões. Mas aquela pessoa que ele havia ganho para Jesus nada mais era que Billy Graham. Isso é florescer. Isso é florescer. Bem, hoje eu quero falar um pouquinho sobre célula. A gente sabe que as células no nosso corpo, elas se multiplicam. Eu não vou entrar aqui em aula de biologia, ciência e tudo que envolve a matéria, mas eu quero falar sobre que as células, elas se multiplicam e elas se tornam novas, elas se dividem e elas vão propagando no nosso corpo e elas se multiplicam. Isso foi trazido, essa concepção das células no nosso corpo, para o trabalho dentro da igreja. Isso é um dos métodos que é usado, células. Mas há um fator determinante que acontece no nosso corpo, que é, ou que são, que as células muito mais se multiplicam, elas morrem muito mais do que elas somam e multiplicam. E normalmente a gente pega o lado bom da coisa. E trazendo isso para o nosso modo evangeliquez, certa vez eu ouvi um pastor dizer que o número do crescimento da igreja não é o número de pessoas dentro de um templo, mas sim quantas pessoas, ao saírem do culto da igreja, estão dispostas a serem servos ou servas, ou melhor, estão dispostas a servir. E aí o texto, ou a palavra que aquele homem de Deus trouxe, veio a calhar com essa história de célula, que explode. A gente tem homens de Deus aí que tem feito uma grande diferença na nossa nação, no nosso país, no nosso estado, no município de Nova Iguaçu. Está inúmeros nomes. Mas eu prefiro dizer que hoje, depois de já algum tempo desse trabalho estar tão forte no Brasil, a gente já vê igrejas que eram fortes nisso estarem deixando esse movimento. Por quê? Porque nem todo mundo foi chamado para pastorear outras pessoas, nem todo mundo foi chamado para liderar outras pessoas, nem todo mundo está preparado. E por isso, em alguns casos, as células já estão muito mais do que crescendo, estão decrescendo, estão morrendo. E quando isso acontece no corpo, mostra o envelhecimento. Isso, quando acontece no corpo de Cristo, ou melhor, na igreja local, demonstra que é um método tão somente humano para poder fazer com que o número 1 se torne 2, se torne 4, se torne 6, se torne 10, multiplicadamente. Bem, existem inúmeros métodos, esse é um deles.
Mas o que faz a grande diferença na vida da igreja ainda é a firmeza no conhecimento da palavra de Deus. A interação e a busca de estar íntimo ao Deus da palavra, através da oração, através do jejum, através de se colocar à inteira disposição desse Deus que é relacional, é pessoal, e mais do que isso, estar testemunhando de tudo que se aprende, de tudo do que se vive com esse Deus. Porque as nossas ações, elas são mais importantes do que o que nós falamos. Elas são tão importantes que elas necessitam ser à altura das nossas palavras. Ou seja, o que nós falamos, precisamos de ver, e o que nós vivemos é o que nós falamos. Os métodos, a cada dia vão surgir outros métodos, e nós vamos adequá-los à palavra de Deus e até dizê-los que está na palavra de Deus. Quando não, vamos perpetuá-los. Quando eles são temporais, eles tão somente servem para ajudar a igreja a conquistar terreno, a conquistar membresia, a conquistar cidadãos para a igreja local. Mas não é isso que Deus deseja. Deus deseja que pessoas se rendam ao Senhor Jesus, que pessoas creiam no sacrifício de Jesus e que pessoas se tornem transformadas em santificação, vivendo como cidadãos nos céus, nesse mundo na qual ele é passageiro. Bem, hoje eu estou aqui compartilhando sobre células. Amanhã possivelmente eu vou estar falando sobre igreja com propósito, que é mais um método bacana do pastor Rick Warren, lá de Saddleback, Estados Unidos, assim como tantos outros usam. Mas citei ele, que é um ícone do igreja com propósito. Então amanhã, terça-feira, eu vou estar falando sobre mais esse método. Mas eu quero enfatizar que não há nada melhor do que uma vida no altar, uma vida na palavra, uma vida que cultua, porque se houver culto na vida, há vida no culto da igreja local. E se houver jejum, você vai a pessoa a si própria primeiro. Ela vai desejar ter e viver o teu Deus, porque ela vê na tua vida esse Deus único e maravilhoso. Que Deus possa te abençoar com essa palavra e você retenha, implemente, concordando ou não, mas possa ter ajudado você na construção do teu pensamento como ser cristão. Quero te pedir uma ajuda. Essa palavra vai estar lá no nosso canal do YouTube, Pastor Marcos Félix, no YouTube. Você entra no YouTube, vai estar Pastor Marcos Félix. Eu pedi que você entre lá, que você curta. Eu peço que você curta aqui também no Facebook, que você compartilhe. Nós estamos gerando um pensamento cristão, um pensamento importante para o nosso tempo, onde a gente vê tantas mazelas na vida cristã, no habitat, ou na cultura cristã, e nós precisamos falar da palavra. Então eu peço que você curta, que você compartilhe, que você entre lá no canal também do YouTube, Pastor Marcos Félix, e possa se inscrever, possa dar o teu like também, curtir. Nós estaremos vindo com novidades logo logo, mas o nosso desejo é que venhamos não só abrir a mente para a discussão, para o melhoramento da nossa vida cristã nesse mundo que está tão necessitado de uma palavra que mude, que transforme. E quem faz isso não sou eu, quem faz isso não é você, mas é a atuação do próprio Deus na pessoa do seu Filho Jesus e na ação do Espírito Santo. Então nós estamos aqui para compartilhar essa palavra. Então eu peço que você curta, compartilhe, dê o seu like lá no canal do YouTube, Pastor Marcos Félix, compartilhe também e me ajude a divulgar essa palavra. Uma ótima segunda-feira, hoje dia 28 de maio de 2018, esse dia não voltará mais. E amanhã vai ser um novo dia, que a sua tarde seja maravilhosa.
em nome do Senhor Jesus.